Amém. Amém. Como o Ronan disse, é de fato um privilégio a gente poder compartilhar esse púlpito aqui. É muito bom, né? Nesse momento que nós estamos passando por toda essa crise, a temática do mês muda. A nossa temática do atual, né, ela é lidando com o medo à luz das Escrituras. Descobrir como a fé em Deus pode nos ajudar a vencer o medo. E especificamente o tema de hoje é coragem em meio à tempestade. Então, é isso que nós vamos estar abordando aqui hoje. Nós abordaremos esse tema hoje. É um tema que esteve atual na época de Cristo, atual na pandemia, atual hoje com o Sul, com essa turbulência político-econômica que vivemos. É um tema sempre atual e que impacta diretamente nas nossas vidas, porque nós vamos abordar o tema medo. E é um tema que é presente na vida de todos nós. Eu não vou nem perguntar se alguém nunca teve medo de nada, porque eu já sei a resposta. Então, para esse tema, nós vamos abordar o Evangelho segundo São Lucas, o médico amado, no capítulo 8, versos 22 a 25. Eu vou convidar a igreja que fique de pé e me acompanhe na leitura da palavra. Aconteceu que, num daqueles dias, entrou ele, Jesus, num barco em companhia dos seus discípulos e disse-lhes: passemos para outra margem do lago. E partiram. Enquanto navegavam, ele adormeceu, Jesus dormiu, e sobreveio uma grande tempestade de vento no lago, correndo eles o perigo de sossobrar. Chegando-se a ele, despertaram-no, dizendo: mestre, mestre, estamos perecendo. Despertando-se Jesus, repreendeu o vento e a fúria da água. Tudo cessou e veio a bonança. Então lhes disse: onde está a vossa fé? Eles, possuídos de temor e admiração, diziam uns aos outros: quem é esse que até os ventos e as ondas repreende e lhe obedecem? A igreja pode se assentar. Carolzinha, põe para mim o texto de Marcos, no capítulo 4, verso 35 a 41. É o mesmo texto, agora sob a ótica do evangelista São Marcos. Acompanhe a leitura, porque ele traz alguns detalhes um pouquinho diferentes. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: passemos para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco, e outros barcos o seguiam. Aí nós já vemos que tem mais gente ao lado do barco de Jesus. Ora, levantou-se grande temporal de vento e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles os despertaram e lhe disseram: mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhes disse: por que sois assim tão tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? É o mesmo texto com um pouquinho de diferença. Senhor, o texto está lido, a Tua palavra fala aos nossos corações. Pedimos que agora o Senhor haja com misericórdia e que o Teu Santo Espírito passe sobre nós, dando clareza e entendimento ao que o Senhor tem para a gente nesse momento, em nome de Jesus, amém. Medo. O dicionário nos fala que medo é um estado emocional caracterizado por uma sensação desagradável de inquietação, insegurança ou ansiedade, que surge com a ideia de um perigo real ou iminente, e que possui um grau de variedade muito grande, dependendo da situação que nós estamos vivendo. Todos nós estamos passando ou passaremos por medo. E a pergunta que é: como nós estamos enfrentando o nosso medo do dia a dia?
do ponto de vista de fisiologia, né, fisiologicamente, todas as vezes que a gente se depara com uma situação de estresse, de medo, nós temos uma reação fisiológica, uma liberação de uma série de neuromediadores que vão agir sobre o nosso organismo, fazendo com que a gente tenha uma reação de defesa, ou de luta, ou de fuga. Nós estamos falando aqui de adrenalina, onde nós vamos ficar pálidos, o sangue vai ser concentrado para a região muscular, cérebro, coração, para que a gente possa tomar decisões rápidas, precisas, e o organismo possa reagir com força física também. Essa é uma reação fisiológica natural. Eu lembro de um videozinho que eu recebi recente, 2 menininhos, meninos de uns 4, 5 anos, e um adulto colocou um boneco no meio do corredor, apagou as luzes e mandava os meninos entrarem. Os dois vêm entrando assim, e eles fazem uma curva. Quando eles fazem a curva no corredor, deparam com o boneco. Um olha para o boneco, dá aquela sensação de susto e corre em direção contrária. O outro para do mesmo jeito, olha o colega correndo, olha o boneco, e ele corre em direção ao boneco, dá um pontapé nele, joga ele lá para longe. Fuga ou luta. É assim que funciona fisiologicamente. O medo que sobrevém sobre nós, que sobrevém a nós, ele é preservação de vida, onde nós temos que enfrentar e nós temos que nos poupar daquela situação para preservar a nossa vida, ou ele pode nos paralisar, deixar-nos estáticos e colocar a nossa própria vida em risco. Nós estamos falando de medo fisiológico, medo, reações que nós temos frente a uma situação. Meu organismo, o seu organismo, o organismo do animal reage dessa forma, a grosso modo falando. Nossa preocupação nesse sermão não é com adrenalina, é com fé. Não é como eu reajo instintivamente, mas é como eu reajo consciente da fé que eu tenho que ter para enfrentar os meus problemas. Minha pergunta para você hoje é, para você que está em casa também, qual é o seu medo? O que tem tirado sua paz durante o dia e a noite? Aquele que é crente genuíno em Jesus Cristo, pode ter medo ou é pecado ter medo? São perguntas lançadas ao ar. Isaías 41, 10. Não temas, eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. No mesmo capítulo 41, verso 13 do profeta, ele fala: porque eu, o Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo, não temas, que eu te ajudo. Josué, capítulo 1, versículo 9, fala: não tu mandei eu? Você é forte e corajoso. Não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. A Sagrada Escritura que está falando. Volto à pergunta. É legítimo o crente ter medo? Qual que é o seu medo? Eu te respondo, o medo é legítimo. Ele faz parte da nossa humanidade. Quando Jesus nos resgatou do reino das trevas, Ele deixou a nossa humanidade aqui conosco. É mais do que legítimo que a gente tenha medo. Então, a primeira coisa que nós temos que ter em mente é: os meus medos são legítimos. Deus permitiu que eles me alcançassem, com o objetivo que eu espero que a gente consiga levantar até o final do sermão. Abraão teve medo, pai da fé, patriarca maior. Nós vamos ver em Gênesis 15, 1, que Abraão teve medo, e ele mentiu por medo. O filho dele, Isaque, também teve medo. Gênesis 26, 7 nos relata o medo que ele teve pela beleza da mulher dele, Rebeca, e ele temeu pela própria vida, e ele mentiu com medo, falando que Rebeca era irmã dele. Filho de Isaque, Jacó, temeu o irmão dele quando foi fazer as pazes. Vai estar em Gênesis 32, 7, versículo 11, também. Ele temeu o irmão dele, que poderia ter lhe tirado a vida,
pela falcatrua que ele fez lá atrás com o pai dele roubando a bênção. 3 patriarcas. Poderíamos seguir aqui. Moisés, Davi, Pedro quando negou a Cristo, os discípulos, eu, você. Todo mundo teve medo, todos nós temos medo. É natural, ele é legítimo. E o próprio Cristo nos afirma em João 16:33. Essas coisas, esses ensinamentos, eu estou trazendo para que vocês tenham paz. Paz em mim. No mundo, passais por aflições. Tende bom ânimo, eu venci o mundo. Essas aflições são as mesmas que nos tiram a paz e que nos fazem temer a alguma coisa. Porque se eu não tiver medo, não tiver inquietação, eu não tenho aflição. Para que eu estarei passando aflição? Aflição nada mais é do que mais um sinônimo de medo para a gente aqui. Se Cristo afirmou que nós passaremos por aflições, ele passamos presente e passaremos por aflições. Então, o nosso tema é pertinente hoje. Lidando com o medo à luz das Escrituras. Como vencer o medo? Qual a melhor maneira que nós temos de vencer as nossas tempestades? Os discípulos estavam atravessando uma tempestade com Jesus. Esse era o medo deles ali. Não te dá que pereçamos? Qual que é o seu medo hoje? Eu vou repetir isso várias vezes para vocês. Qual a melhor forma de combater esse medo? Vou te jogar uma informação, você vai guardar, no final do sermão nós vamos usar. Eu coloquei aqui, o medo é o melhor jeito de vencer o medo. O medo é o melhor jeito de vencer o medo. Vamos discorrer no sermão e no final nós vamos buscar essa frase de novo. Jesus está cansado então de um dia de trabalho pesado. Ele, o Deus encarnado, o Criador, aquele que domina sobre tudo, sobre todos, ele dá uma ordem para os seus discípulos. Passemos. Se nós olharmos, o verbo é imperativo. Ele dá uma ordem, passemos para outra margem. Para outra margem do lago. Aqui é o lago, ou pode ser o mar da Galileia. Na realidade é um lago de água doce. Nós já vimos que o mar da Galileia, num outro sermão, eu puxei esses dados aqui. Nós temos um lago em torno de 20 quilômetros por 10. É um lago muito grande, ele se assemelha a um mar. E aí Jesus está numa margem e fala assim, passemos para a outra margem. Ele não deu opção para os discípulos escolherem se iriam ou não iriam, não. A ordem do mestre é, passemos. Aqueles homens, eles eram profissionais de pesca. Pedro tinha uma agência de pesca. Então é Pedro, Tiago, João, os caras que estavam pescando ali, conheciam aquele mar o tempo todo, devem ter crescido ali na beira daquele mar. Viram inúmeras tempestades. O mar da Galileia tem uma característica geográfica própria. Ele está entre as montanhas e, de repente, você tem um fenômeno de convecção onde correntes de ar fria descem por entre as montanhas, fazendo uma verdadeira tempestade de vento e que gera turbulência. Turbulência de céu claro, como diriam os aviadores. Os pescadores não podiam prever aquilo. Eles eram pescadores profissionais da pesca e não conseguiriam prever. Mas o mestre, o Criador, aquele que o mar e o vento obedecem, sabia da tempestade. E ele manda seus discípulos direto para o epicentro daquela tempestade. Ele determina que eles sigam aquele rumo. Olha que interessante, os discípulos obedecem sem questionar. Diz a Escritura que eles pegaram e foram para o outro lado. Foram tranquilos, e o mestre sabia da tempestade. Porque ele tinha um objetivo. Havia um endemoniado do outro lado da margem do lago, que precisava ser alcançado e curado por Jesus Cristo. Ele tinha um foco. A missão era de Deus. A missão não era dos discípulos. Aquele endemoniado tinha que ser alcançado. E Jesus precisava atravessar. E aí ele aproveitou a carona para ter uma tempestadezinha para tratar a vida daqueles discípulos lá e desses discípulos aqui.
Missão é de Deus, Ele tem um propósito para você. E muitas vezes Ele vai te colocar no meio de uma tempestade. Pode ter certeza disso. Às vezes, uma tempestade por desobediência sua. Como foi com o nosso amigo profeta Jonas, que desobedeceu, veio a tempestade e só acalmou quando ele foi lançado ao mar. Mas Deus tinha um propósito para a vida de Jonas, para a desobediência dele. E agora nós estamos falando de discípulos que obedeceram e que seguiram e que caíram na tempestade. Às vezes você vai estar na tempestade obediente, fazendo aquilo que o mestre mandou você fazer. Nem sempre vai ser por desobediência sua. E mesmo quando for por desobediência, a tempestade tem uma finalidade na sua vida, que é tratar a sua vida. Talvez o sermão não seja, como não foi por adrenalina, talvez por fé. Então nós estamos falando de fé. Onde é que está a sua fé frente à tempestade? A realidade daqueles homens era simples. Eram pescadores, profissionais treinados, habilitados para lidar com aquilo. Com certeza eles já tinham passado por outras tempestades. Nós vamos ver mesmo na Escritura que Jesus acalmou a tempestade mais de uma vez. Eles já passaram por aquilo. Os caras tinham braços, os caras sabiam lidar com aquilo. E talvez naquele momento do barco, quando a tempestade começa, eles falam assim, deixa o mestre dormir. Quem que é um mestre para saber coisa de tempestade? Nós somos os profissionais da pesca. Nós construímos esse barco, nós cuidamos dele, nós pescamos. Isso daqui é nossa casa, nós estamos aqui. Um rabi, um mestre, deixa ele dormir. Nós cuidamos da tempestade. Na hora que chegar lá, ele nem vai ver que passamos por tempestade. Onde é que você está depositando sua fé e sua força? Nos seus braços, nas suas capacidades? Sejam elas intelectuais, físicas, onde é que você está colocando a sua fé? Eu estou especulando. Eu imagino que aqueles pescadores, quando a tempestade começou, um cutuca o outro, fala, outra tempestade, hein? O trem vai pegar para o nosso lado. Vamos lá, vamos cuidar aqui. Puxa ali, ele faz, não vou nem usar termos, que eu não sei usar esse tipo de termo. Onde é que está a sua fé, frente à tempestade que te atinge hoje? Na sua conta bancária? No seu conhecimento? Nos seus amigos? Na sua força? Ou às vezes até na falcatrua que você faz? O medo é legítimo, sim. Mas nós não podemos permitir que nos paralise. Nós temos que ter fé. Hebreus 11, capítulo 1, tem um conceito de fé que todo mundo conhece. Se eu pedisse, todo mundo iria responder aí em alta voz. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Mas o que isso quer dizer para você? 1881, Spurgeon fez um sermão sobre fé. E eu tirei uns pedacinhos dele e me tomei a liberdade de fazer uns remendos aqui. Né? E Spurgeon fala o seguinte, eu vou ler porque eu não vou conseguir falar de cor. A fé é a coisa mais simples e talvez, em razão da sua simplicidade, seja a coisa mais difícil de explicar. A fé não é algo impraticável e sonhador, pois a fé confia e aponta seu destino na verdade da revelação de Jesus Cristo. Permita-me tentar novamente, o Spurgeon está falando. A fé é crer que Jesus Cristo é o que dele se diz e que fará o que ele prometeu fazer. E a fé é esperá-lo. É simples desse jeito. E continua Spurgeon. As Escrituras afirmam que Jesus Cristo é Deus, Deus encarnado. Afirmam que é perfeito em seu caráter. Então, se a fé eu acreditar que aquilo que eles falam dele é verdade, então fala que ele é o Deus encarnado. Algumas vezes a fé não é mais do que um simples se agarrar em Cristo, em um sentido de dependência e uma disposição a depender dessa maneira. Vai ficando fácil explicar a fé? É só me agarrar em Jesus e falar assim, Deus, estou aqui, me leva para onde for.
E ele continua um exemplo lindo aqui. Nós estamos no século, diz aqui 1881, né, gente? Não tem internet, não tem livro, não tem nada, não. Os livros são escassos. E Spurgeon fala assim: cada criança que vai à escola tem que exercer a fé, enquanto está aprendendo. O seu professor o ensina geografia e instrui a respeito da forma da terra e da existência de grandes cidades e impérios. A criança, o estudante, não sabe por si mesmo se essas coisas estão certas, mas ela acredita no seu professor e nos livros que ela tem em mão. Isso é fé. É crer no nosso professor e no livro que nós temos nas nossas mãos. Que exemplo lindo de fé. Onde é que você está pondo sua fé? É nessa dependência que você põe sua fé? Ou você está pondo fé no seu MOOC, nos seus estudos, no seu banco? A resposta é: a minha fé está no Senhor, o mestre dos céus e mar. Tem até um hino que canta assim, né? Será que se os discípulos deixassem Jesus dormindo ali e exercessem a sua fé, iria resolver o problema? Porque se Jesus vira para você assim: onde é que está a sua fé? Para que você me acordou? Dá uma nítida impressão que se eu fosse lá, falando, deixa Jesus dormindo e vão cuidar aqui, que eu tenho fé para cuidar aqui. Não dá essa impressão? Eu quero acreditar que aqueles discípulos exerceriam sua fé se na hora que apontasse o primeiro sinal de tempestade, fosse assim: opa, hora de chamar o chefe para resolver antes que a gente entre em fria. O exercício da fé seria acordar Jesus antes da hora e não depois da hora. O exercício de fé é eu procurar a solução dos meus pequenos problemas e não tentar resolver meus pequenos problemas. E quando fica grande, eu recorro a Jesus e a Deus. Fala que na sua vida não é assim. Eu vou amolar a Deus com essas bobagens? Eu vou amolar a Deus com coisa que faz sentido na minha vida. Quando nós fortalecemos o nosso medo, nós enfraquecemos a nossa fé. Quanto mais eu foco no meu problema, mais fraca fica a minha fé. Menos condições eu tenho de resolver. Se eu inverter a situação, quanto mais eu foco na minha fé, menor é o meu problema. Porque eu tenho que saber quem está cuidando de mim. E se eu seguir a orientação do Spurgeon, o sermão dele é enorme, gente, mas eu peguei um pedacinho aqui. Se eu seguir a orientação do cara, é o que a Bíblia me ensina. Minha fé é grande, meu problema torna-se pequeno. Nós temos que reconhecer os nossos medos, entender os nossos medos. E a partir do momento que nós entendemos os nossos medos e nós confiamos em Deus, nós podemos resolver os nossos medos. Nós já batemos na tecla que o medo é legítimo. Nós já batemos na tecla, no martelinho, que nós temos medos, vários. E se a gente reconhece o nosso medo e acorda o mestre precocemente, os nossos problemas se vão. Eu me lembro no treinamento, eu era R1. R1, gente, é o residente de primeiro ano, tu não sabe nada, né? Se tiver algum residente me atendendo, me assistindo, realmente a gente vai aprender com o tempo, e mesmo assim, já estou com meus 30 e poucos anos, não aprendi até hoje. Não, eu era R1 de cirurgia geral, fui operar um paciente, logo no começo, estava operando com o Dr. Guilherme Durães, Guilhermão. Guilhermão era aquele cara tosco, eu me relacionava muito bem com ele, e era diretor do João 23, o cirurgião de trauma, muito bom. E eu operando naquela insegurança, naquela dificuldade, e ali, Guilhermão está lá do lado dele. Eu assim: o que foi, Marquinhos? Está com medo de quê? Da aorta? Eu olhei para ele, minha resposta era óbvia: lógico que eu estou com medo da aorta. O maior vaso arterial que nós temos para distribuir o sangue para o corpo inteiro, uma lesão ali, uma hemorragia trágica, com possibilidade de morte. Lógico que eu estou com medo. Ele não deu tempo de eu responder, não. Ele só olha assim: acha ela. E ali nós fomos operando e apareceu aquele canudão pulando na minha frente. Na hora que ele olhou assim: achou? Agora corre dela, vamos para o outro lado. É assim. Onde é que está seu medo?
Identifica seu medo e pega na mão do mestre que ele vai tirar da situação que você tem. Nós podemos ter medo, mas jamais permitir um espírito de medo e de covardia. Abre para mim aí, por favor, Carolzinha, segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1, versículo 7. E fala essa escritura: porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. O espírito que nós recebemos é um espírito de poder, de amor e de moderação, não de covardia. O medo é legítimo. O espírito de medo, o espírito de covardia, não pode pertencer ao crente, de forma alguma. Deus deu habilidades para aqueles pescadores. Eu acredito que a habilidade deles foi usada para tirá-los da tempestade. Até onde eles chegaram, Deus permitiu que a habilidade deles fizesse assim. Deus te deu habilidades espirituais, profissionais, físicas, para que você lide com seus problemas e suas mazelas. E essas habilidades, guiadas por fé, nos tiram da tempestade. Eu tenho que usar as minhas habilidades e aptidões que Deus me deu, mas guiado pela fé em Jesus Cristo. Se eu pegar as minhas mesmas habilidades sem a fé, eu vou entrar no epicentro de uma catástrofe, de uma tempestade, onde eu não conseguirei sair por mim mesmo. A fé vem do ouvir a palavra de Deus. É necessário comunhão, é necessária a presença dentro da igreja. Você que está em casa, tem que estar aqui dentro, não é em casa. A comunhão com os irmãos faz com que a gente cresça como corpo. A sua presença aqui dentro me abençoa. A minha presença aqui dentro vai te abençoar. É necessário a comunhão. Não basta eu chegar em casa e entender, senão eu resolvo com Deus meus problemas com Deus. Não aguento ir na igreja, porque a igreja é coisa de homem. É coisa de homem, sim. Se você está procurando uma igreja perfeita, vem para cá que quando Jesus voltar, ela vai ser perfeita. Mas até Jesus voltar, não vai ser, não. O pecador vai continuar insistindo em entrar por ali. E o pecador vai continuar insistindo por sair por ali. Porque nós somos pecadores. Nós pecamos que somos pecadores. Igreja perfeita você não vai ter. Você tem que vir para cá, para dentro da igreja. Como passar então pelas nossas tempestades? Primeiro, entenda que Jesus tem uma promessa na sua vida. Deus tem uma promessa na sua vida. A primeira palavra que Jesus fala para os discípulos é: passemos para o outro lado. Ele não falou assim: será que dá para a gente passar? O que vocês acham? Não, ele prometeu. O destino dele era o outro lado da margem. Ele prometeu que ia chegar do outro lado da margem. Ele não deixou dúvida nenhuma. E eu até escrevi aqui, num ponto de vista de pleonasmo, né? O destino final. O destino é só um, né, gente? O destino é o final. Né? O destino dele era chegar na outra margem. O destino dele era alcançar aquele endemoniado para curá-lo. E a promessa dele é: eu vou te levar para o outro lado da margem. Vem comigo. Não interessa se a gente vai encontrar uma tempestade ali, uma outra tempestade acolá. O que interessa é: Deus tem uma promessa para a sua vida. É por isso que Ele permite as tempestades, para moldar o seu caráter espiritual, para crescer a sua fé, para mostrar que Ele é companheiro, que Ele está conosco o tempo todo. Pedir ajuda a Jesus é um exercício que tem que ser feito todos os dias, nas pequenas coisas, para alcançarmos as grandes coisas. Ou talvez elas nem cheguem tão grandes, se a gente pedir ajuda no começo. Será que nós não estamos tendo grandes problemas porque nós estamos abordando tardiamente esse problema? Deixa o mestre dormir, eu resolvo. Por isso que eu creio que se eles tivessem acordado o mestre antes, o exercício teria sido melhor. Acredite na promessa. Nunca tire o foco
da missão de Deus na sua vida. A missão é dele. Você vai executar a missão. Missão dada, missão cumprida. E ele vai prover os meios para a gente fazer isso. Ele é companheiro de viagem. Passemos. Ele não falou assim, vai sozinho não. Ele falou, passemos, estou com você. Vamos embora, senhor. Lá em casa, a gente vai sair de férias para viajar. É Virgínia que faz o planejamento da viagem todinha, viu, gente? Se você quiser viajar, conversa com a Virgínia, ela é top. Virgínia programa tudo, faz tudo. E a gente com os meninos, já nessa fase de adulto jovem, a Virgínia tenta fazer programação para a gente estar sempre junto e a família toda junta. E está, inclusive, preparando nossa viagem de julho, mas não é essa que eu quero focar, não. Virgínia, uma vez, fez uma viagem, programação de viagem para a gente, para o Peru. E o clímax da viagem era chegar em Machu Picchu. Machu Picchu, aquela coisa linda, maravilhosa, a gente olha nas fotos e tal. E nós saímos e fizemos um trecho de viagem muito bom, mas quando chegou próximo para a gente ir para Machu Picchu, greve. E os infelizes tiraram o trilho dos trens que levavam até Machu Picchu. Pagamos tudo, hotel, e Machu Picchu indo embora. E Virgínia falou assim, não, nós não viemos aqui para voltar para trás, não. E a Virgínia correu atrás disso, correu atrás daquilo. Aí procurou um guia turístico. Porque eu ouvi um pastor uma vez falando que Jesus não era guia turístico. E ele é por causa desse contexto. Fomos no guia turístico e falamos, só tem um jeito. Vocês vão pegar uma van, sai daqui de noite, de madrugada, porque os piquetes são colocados tantas horas, tirados tantas horas. Vocês vão viajar durante a noite, chega lá na hidrelétrica e vai andando não sei quantas horas a pé. Virgínia, estão dentro. Vamos nessa. Aí vamos para a van. Não era uma van, gente. Era um trem daqueles carrinhos mais vagabundos do mundo. Aquelas vans assim que a gente vê andando por aqui que dá até medo. E quem conhece Virgínia sabe que a gente tem pânico de estrada e de carro. A estrada, não era estrada, aquela estrada da morte, que vai naqueles barrancos assim. A gente olhava para baixo, via lá embaixo assim. E a cabeça da gente aqui dormia, a Virgínia não dorme, não. E nós fomos naquela estrada. Chegamos lá embaixo na hidrelétrica, ufa. Daqui a pouco era 2 horas de caminhada, foram 4. Chegamos em Machu Picchu. A bonança. Vazinho. Até a lhama vinha para tirar foto com a gente, que não tinha ninguém. Foi a recompensa. Mas Virgínia não foi guia de turista. Ela foi companheira de viagem. O tempo todo. Venceu o medo, estava lá. Jesus é companheiro de viagem, você está entendendo? Ele não vai te dar o voucherzinho e te mandar, não. Ele vai entrar dentro da van com você e vai lá. É assim. Isso é exercício de fé. Jesus cuida da gente. Ele é companheiro de viagem. E nos chama. Vamos passar para o outro lado. Ele tem uma promessa para você e um foco. A bonança virá. Depois vocês esperem Virgínia para ver as fotos de Machu Picchu, vocês vão ver que são bacana pra caramba. Essa paz que nós temos que sentir ao vencer a tempestade, ela só nos é assegurada através de Jesus Cristo. Ele traz a paz para a gente que excede todo o entendimento. A partir do momento que eu entendo o exercício da fé, eu pratico a fé, eu venço o meu medo. E a paz vem. E a paz que excede todo conhecimento, que o mundo não vai entender. E isso faz diferença nas nossas vidas. E a gente pode constatar isso em João 16, 33, quando fala assim, essas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. É paz em mim, paz em Jesus Cristo. E ele fala assim, no mundo, vocês vão passar por aflições. Tende bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus já venceu os nossos problemas. Você está entendendo? Os nossos problemas, eles já foram vencidos. Eles não serão vencidos, eles já foram vencidos. Porque Jesus já trilhou o seu caminho e o meu. Ele foi à frente. Jesus já sabia da tempestade, ele já sabia como ele controlava o mar e o vento.
Ele já foi à frente. Ele já tratou o seu problema, já sarou a sua ferida, já cuidou da sua angústia e necessidade. Ele foi à frente, Senhor. Ele conhece o caminho. E aí ele pode cuidar de você melhor. Hoje eu estou cheio de ilustração, vou contar mais uma. Trabalhava no resgate e fui fazer um treinamento. Eu fiz muitos treinamentos como instrutor. E fui fazer um treinamento de resgate no incêndio. E ali a gente foi, na época era o capitão Teixeira do bombeiro, depois o coronel e tudo. A gente fazia muito curso junto. E fomos para uma área de treinamento lá do capitão Eli, que ele tinha uma fazenda. E nós fomos. Chegamos lá, tinha cabine de fumaça. Era uma construção de alvenaria, onde tinha uma laje, 2 andares. O andar de baixo, eles fizeram um labirinto com alguns fornos onde ficava o fogo aceso com lenha e folhagem verde. E aquilo dava uma fumaça do caramba. E aí o objetivo era entrar na casa, sair do outro lado, subir na laje, pegar a vítima e descer com a vítima. Se possível, todo mundo vivo, né? E quando eu fui, o Teixeira falou comigo: hoje você vai ficar só de médico para cuidar dos outros. Aí eu falei assim: o que é o que vai ser feito? Ele me falou. Quando ele separou a primeira turma, eu falei assim: eu estou indo na primeira. Eu falei assim: não, Marco, não vai não. Eu falei: não, eu vou na primeira. Como é que você quer que eu cuide desse povo se eu não sei o que eles passam ali dentro? E aí ele olhou e falou assim: decisão é sua. Eu falei: decisão tomada, estou indo. E nós entramos, rastejando naquele trem, fumaça para tudo quanto é lado, aquele ar quente, pulmão queimando, o olho só chorando. E a gente indo, o cara da frente para de pânico, você dá uns tapas na coxa dele, vamos embora. E aquele tranco, quando você bate o olho no finalzinho, você vê uma luz, fala assim: é lá, então vamos, segue, vamos sair, não vamos sair, não vamos sair. Nós vamos sair. E quando você sai, o ar entra, aquela coisa boa e tal. E aí chegaram lá os treinadores, o Teixeira, os outros oficiais, assim: e aí, como é que foi? Que eu com o olho todo cheio d'água, né? Assim: agora eu posso cuidar do povo. Vamos embora. Jesus já passou na frente. Ele pode cuidar do seu problema. Ele sabe que você passou. E ele passou não só na frente, mas como ele criou todos os seus problemas para tratar o seu caráter. É muito mais do que isso. E você vai perguntar: Senhor, não te dá que morramos? Vamos perecer? Por que sou eu que tenho que passar por essa angústia? Por que esse medo tem que ser meu? Eu não posso passar esse medo por outro. Por que eu? Por que eu? Quem nunca fez esse questionamento? É porque é o seu caráter que precisa ser tratado. Você precisa desenvolver a sua fé. E a sua fé enfraquece dia após dia quando você não assume seus compromissos com Deus. Quando você deixa de ler a Bíblia e comungar, quando você confia nas suas próprias forças, quando você não está na igreja com seus com irmãos, quando você deixa de dar seus dízimos e ofertas, acreditando no seu poder financeiro, quando você não participa das suas obrigações eclesiásticas. Quando eclesiásticas são obrigações com a igreja. Quando você acha que a sua obrigação é chegar, pôr a bundinha aí na cadeira e assistir o culto, e pronto. Não. O que você está fazendo para o reino? Quando você deixa de fazer isso, sua fé vai lá embaixo. Se sua fé vai lá embaixo, seus medos vão lá em cima. Lembra do balanço que eu fiz aqui? Onde você está investindo as suas habilidades hoje? Elas devem ser investidas no reino de Deus. Acredite na promessa. Nunca tire o foco da missão de Deus na sua vida. Creia na presença contínua de Jesus na sua vida e pratique os seus ensinamentos. E por fim, o medo é o melhor instrumento para você vencer o medo. Se a gente pegar no verso 25, põe para mim, Carol, verso 25 de Lucas 8. Então lhes disse, não, é o 8, é o 25, né? Então, quem é possuídos, eles possuídos de temor e admiração. E Marcos ainda fala um pouquinho, cheios de temor. Temor a Deus.
O temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. O temor do Senhor é a certeza de vitória do seu medo besta, por maior que ele seja. Nós não temos que temer a homens, nós temos que temer aquele que pode jogar nossa alma no inferno. Abre para mim, Carol, Hebreus 13:6. Assim afirmemos confiantes: o Senhor é o meu auxílio, não temerei. Que me poderá fazer o homem? Abre para mim Mateus 10:28. Não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Aqueles que não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma quanto o corpo. Seus medos, as suas tempestades, podem te custar a sua vida física aqui. Os seus medos, as suas tempestades, podem custar a vida de queridos seus. Como custou a vida de Estevão? A morte para o crente não pode ser jamais uma derrota. A morte para o crente, a morte física, é vitória. Porque para mim, o viver é Cristo. O morrer é lucro. Como cristãos, não podemos, em hipótese alguma, sermos instrumentos de disseminação do medo, do espírito de medo e de covardia. Pelo contrário, temos que ser instrumentos de disseminação do temor ao Senhor, temor a Deus, de servir a Deus. Sirva a Deus com temor e tremor. Os seus medos se irão. Vamos embora, vai acabar o medo. Nós poderíamos falar de medo aqui a noite inteira, mas eu acho que por hoje basta. Que Deus tenha misericórdia da gente, chamar o pessoal do louvor, para que a gente possa encerrar. Pedimos para que o Senhor tenha misericórdia e graça para conosco. Obrigado pela palavra que o Senhor nos dá. Que o Senhor possa encher o nosso espírito de intrepidez, de coragem, para que a gente possa enfrentar esse mundo, para que a gente possa combater os espíritos de medo e covardia que venham aparecer no nosso caminho. Difícil, Deus, mas obrigado pelas tempestades que o Senhor coloca na nossa frente. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos dá problemas, mas na certeza que o Senhor é quem é a solução para eles. Dá-nos fé. Ensina-nos a praticar a nossa fé e crer nesse ato de dependência total de Jesus, em Jesus Cristo. Rogamos então que o Senhor esteja sobre nós, Pai, em nome de Jesus.